E aí, galera, estamos aqui no final do dia 2 de junho de 2021 e há um dia atrás aconteceu uma coisa bem curiosa que eu vou reagir aqui pra vocês, fazer um reaction. Gente, esse cara aqui é uma comédia, viu? Eu vou dar um play aqui, vou reagir a esse vídeo aqui, tanto quanto possível. Gente, pra não perder tempo, não vou nem explicar. Vamos lá. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus. A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísia, estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Vou Pode responder dizer? todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um... Ó, ok. Gente, presta atenção. Até agora, os argumentos dele parecem plausíveis. Claro, se ele está falando de um medicamento que, a priori, ele é contra um protozoário, né? E não contra um vírus, né? Então, por isso que ele está dizendo, cloroquina é óbvio que não vai funcionar, né? Contra a Covid. O Covid, né? Faz todo sentido, né? O lance que a gente tem que acrescentar é o seguinte: é, essa avaliação é muito simplista. A desconfiança de que a cloroquina trouxe benefícios contra o coronavírus, nessa desconfiança, ela foi inicial, teve alguns experimentos, algumas coisas, favoreceu algumas pessoas, né? Então começou a se estudar sobre isso. Então, acredito com toda a minha leiguice que, na verdade, um medicamento não pode ser avaliado apenas assim. Acredito que existem outras coisas que estão envolvidas nisso. Simplesmente só porque o medicamento ele é contra um protozoário, conforme que ele está argumentando, não quer dizer que isso seja a única coisa que vai dizer todos os efeitos que esse medicamento tem no paciente. Eu sinceramente acho que o nosso organismo é demasiadamente complexo para a gente estar fazendo essa avaliação de uma forma tão simples, né? Já que houve discussões acadêmicas sobre essa questão, né? Enfim, mas até agora ainda está ok. Mas vamos ver o comportamento do indivíduo. Olha só, a doutora, acredito, vocês vão ver que ela tem muito mais conhecimento do que ele, pelos argumentos que eu vou dar. A doutora, ela respeitosamente está tentando manter sua serenidade, né? E tentando responder as perguntas dele. Mas vamos ver. Entre um protozoário e um vírus? Por favor, estou lhe perguntando. A hora está na hora de ele perguntar. De o quê? Estou perguntando. Ó, pronto. Por que ela não responde, gente? Presta atenção. Ele já perguntou umas 3, 4 vezes. Por que ela não está respondendo? Simplesmente, cara, porque é inacreditável. É inacreditável você ter uma doutora que eu vi uma entrevista que ela deu à CNN, que eu posso até colocar o link na descrição, onde ela mostra todos os argumentos possíveis e suficientes, né, para defender o medicamento, o uso do medicamento numa situação específica, né, não é em qualquer quantidade, não é em toda a situação, em todos os casos de Covid, né? São situações específicas. E ela é uma doutora que tem assistido a diversos países, tem uma experiência enorme. Ela dá assistência a diversos países. Está sendo questionada em relação aos seus conhecimentos. Isso é uma coisa, pode-se dizer, absurda, cara. É absurdo. Você diante de uma pessoa dessa, na maior cara de pau, questionar os conhecimentos da pessoa de uma forma tão desrespeitosa como ele está fazendo.
né? Até que daria para fazer isso, né? Na minha opinião, se de fato fosse questionável, né? Se de fato ele tivesse conhecimento de causa o suficiente sobre o que ela faz e sobre os conhecimentos que ele disse que tem, que eu ainda vou argumentar sobre isso. Cara, ele poderia, dentro dessas condições que eu apresentei, dizer assim: doutor, eu sinceramente não estou compreendendo como de fato a cloroquina foi recomendada por você e tudo, sendo um medicamento para protozoário e tal, não sei o que, poderia trazer esse argumento, mas literalmente o que ele fez aí, que ele está fazendo aí, é uma espécie de uma tentativa de humilhar a doutora, literalmente, né? Então trouxe esse ponto, né? Tem a questão também que ele poderia não questionar exatamente isso sobre os conhecimentos dela. Ele poderia não questionar os conhecimentos dela, mas ele poderia questionar o procedimento dela dentro da política. Eu acho que essa é a maneira correta, né? Qual foi o seu procedimento? Você apresentou de fato os artigos científicos, as provas científicas, né? De onde vêm suas fontes, né? Pronto, isso é questionamento de procedimento, né? Isso não é um questionamento de conhecimento, né? Então eu achei isso extremamente desrespeitoso da parte dele, né? Ele está perguntando a doutora Anise para... Então, enfim, o que eu estava querendo destacar é justamente a reação dela, porque, cara, ela ainda parece que ela ainda não está acreditando como é que um indivíduo tem a coragem de questionar ela dessa maneira, né? Isso sei lá, é parecido com uma pessoa, vamos dizer, um Stephen Hawking, né? Chegar alguém lá e começar a questionar o conhecimento que todo mundo reconhece que ele tem. Por mais que digamos, o Stephen Hawking falou uma coisa absurda, filosoficamente falando, que ele disse que o universo teve sim um começo e que antes do Big Bang não havia nem sequer o tempo, né? Do ponto de vista filosófico, isso é um absurdo, né? Sempre há uma maneira de pensar em uma coisa antes de algum acontecimento, né? E o tempo não do ponto de vista filosófico, ele não se define só por uma grandeza física. Ele é um conceito. Ele é um conceito que a gente não consegue fugir da existência desse conceito. É como a matemática, né? Não conseguimos fugir da existência, por mais que a gente diga que agora que a gente pega a matemática e diga que agora ela é física. Eu poderia chegar lá para o Stephen Hawking, trazer meus argumentos, mas jamais atacar o Stephen Hawking, né? Dizendo que ele, como se ele não tivesse o menor conhecimento do que ele está falando, porque existe um reconhecimento internacional, né? Enfim, desculpa aí se meu argumento, se o meu exemplo não foi tão bom, né? Então, ela tem um reconhecimento internacional, assistiu a diversos países, ela fez todo um depoimento do histórico dela de depor aí na CPI. Ela fez todo um depoimento do histórico de tudo que ela ajudou no país e tudo mais, mas mesmo assim a ignorância e a brutalidade e a falta de educação é muito grande. Vamos lá, vamos continuar. Para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora. Pronto, ela disse assim, ó, tudo bem, vamos começar pela discussão que você colocou. Provavelmente ela está falando de alguma coisa que ele expressou antes, né? Deixa eu dar uma olhadinha, gente, se a minha gravação tá minimamente dando certo, senão
Já era o nosso vídeo. Tá aqui. Ó, vamos lá. Provavelmente ela tá querendo trazer começar falando de alguma outra coisa que ele falou antes do corte desse vídeo, né? Que esse vídeo só tem 4 minutos e 51 segundos. Mas agora ele não quer mais que ela responda a questão anterior. Agora ele quer que ela se concentre nessa pergunta científica como se uma doutora que tem reconhecimento internacional não soubesse a diferença entre um protozoário e um vírus, né? Total perca de tempo, até perca de tempo minha, ter que ficar aqui falando de coisas óbvias, mas às vezes a gente tem que desabafar algumas coisas, né? Vamos lá, vamos continuar. O que é um protozoário e um vírus, por favor. Por favor. Pronto, agora o que ele quer que ela responda agora é isso. Vai lá, vamos lá. Nós temos aqui A senhora defina do ponto de vista. Pronto, nós temos. Ela está querendo. O que eu estou percebendo aí, né? Que o que ela está querendo é responder ele de uma maneira completa. Presta atenção. Quando uma pessoa ela não quer humilhar outra pessoa, ela não tem isso no coração. Eu vou falar isso aqui. Ele está perguntando se eu sei a diferença entre protozoário e vírus. Pois beleza, vou tacar fundo aqui, humilhar esse camarada. Não. Ela tá querendo ir no ponto central da discussão. Ela está querendo, além de respondê-lo, abranger e chegar no ponto importante da discussão, né? Justamente para também não atacá-lo, né? Porque, por favor, né? Isso, eu acho que esse tipo de coisa acontece no Brasil, cara. Isso é parecido com, sei lá, eu dei um exemplo aqui do Stephen Hawking, né? Mas vamos pegar aqui isso é parecido com eu chegar assim lá pro Barack Obama, né? Vamos dizer que seria inaceitável, né? Lá, digamos. E dizer assim, Barack Obama, você sabe a diferença, você como presidente, você sabe a diferença entre os progressistas, esqueci até o nomezinho que eles dão entre direita e esquerda lá. Então, você sabe a diferença entre um partido progressista e um partido de direita, digamos? Eles têm dois nomes diferentes dos termos que nós usamos aqui. Cara, pra mim isso é semelhante a isso. Uma pessoa que tem toda uma vivência naquele assunto, você vai perguntar uma coisa básica e simples, você só vai se passar como um besta, vamos dizer assim, um idiota. Me perdoem até o termo. Um abestado, um cretino. A pessoa fazer uma pergunta dessa para uma pessoa que tem tanto conhecimento, ela só é uma perca de tempo. E ela está querendo não humilhá-lo, mas sim trazer o ponto central da questão, mas ele não está deixando aí, ó. Orgânico do que é um protozoário e um vírus. Por favor, a senhora é médica formada, você elogiou tanto o currículo da senhora. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid, Pronto, ó, seguinte, 1 minuto e 29 de vídeo. Cara, nesse 1 minuto e 29, ela respondeu a pergunta dele em 10 segundos, mais ou menos, né? Para não perder tempo também, né? Porque ela não precisa trazer um tratado gigante sobre a diferença entre essas coisas, porque ela sabe que ela está falando para a população está assistindo ela está servindo a população, então não está falando com paramédicos, né? Com o congresso de medicina, não está. Então ela resumiu, trouxe ali 10 segundos, basicamente ele para a população entender. E aí, mas perceba que ele passou no mínimo aqui 1 minuto interrompendo os 10 segundos que ela poderia ter falado. Se você voltar aqui o vídeo, que eu não vou voltar aqui, o nosso vídeo já está ficando grandinho, simplesmente ele interrompeu ela durante 1 minuto, não deixou ela responder, ficou fazendo a mesma pergunta de novo, não deixando a doutora responder, ou seja, é uma autoridade falsa, porque não se baseia no diálogo, né?
Uma autoridade completamente infundada e com falta de inteligência muito grande. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos ver a grande, incrível resposta do nosso... Eu até esqueci o nome dele. Do nosso doutor, não sei se o nome dele é Otto, sei lá, não é o nome dele não. Olha, vamos ver. Meu Deus, que... Não, até doido, vamos ver. Caso... Não, senhora, tem a paciência. Não é bem. Vamos ouvir o mestre agora. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, olha, não. O que eu quero dizer para o senhor... tá vendo? Não deixa ela responder. Não deixa ela responder em nenhum momento. Vamos ver só esse trechinho para vocês. Não, senhora, é um caso... Não, senhora, tem a paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformam. Preste atenção. Por mais que o que ele está falando... Primeiro, olha a diferença abissal de cultura, de educação, de comportamento. Por mais que ele está tendo um comportamento absurdo, ela está dando o lugar de fala para ele. E ela está deixando ele se expressar, enquanto que ele está fazendo o contrário. O momento de falar seria dela agora, seria ela que deveria responder. Mas, por mais que ele literalmente está questionando uma coisa básica de sua profissão, de forma totalmente desrespeitosa, né? Sim. Não é nem o fato de questionar. Até vou abrir esse parênteses depois. Mas por mais que o comportamento dele está sendo absurdo, ela ainda está deixando que ele fale. E ele, enquanto que era a vez dela de falar, e como eu estou falando, o que eu quero, se você ouviu alguns segundos antes, ela está dizendo, o que eu quero dizer para o senhor, ou seja, ela ia chegar no ponto importante da questão, que vai, logicamente, além dessa pergunta fútil, né, que não tem a menor necessidade dentro de uma CPI, né, dentro desse contexto aqui, não cabe aqui. O que cabe realmente aqui é falar do procedimento da médica, né, os procedimentos, como eu até falei, ele poderia até dizer, digamos, ele poderia questionar assim, sobre o uso da cloroquina, como que você apresentou, de onde vêm suas fontes, como que você apresentou isso para as pessoas, né? Como que foi realmente testado isso em outros países, sei lá. Poderia ser uma pergunta mais inteligente, né? E não esse esculacho besta que só mesmo um indivíduo estressado é capaz de fazer, né? Um indivíduo estressado, ainda velho, e agora nós vamos ver que além de estressado, idoso, ele também tem pouquíssimo conhecimento. Pouquíssimo. Nós vamos ver isso agora. Na grande resposta que ele tem para a pergunta que ele fez para ela. Transformar em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou. Diferente. Vamos ver aqui o que foi que ela falou. Vamos ver se ela falou algo diferente realmente. Vai que ela falou que era pluricelular e eu nem percebi, né? Vamos ver. Vamos ver o que ela falou. Não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. A senhora não é infectologista, a senhora tem a paciência. Sim, não é assim, não é bem assim, não. O que eu quero dizer para o senhor... Não é bem assim. São organismos que têm conteúdo de DNA ou RNA. No caso do Covid... Não, senhora, o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são... Organismos celulares, né? Ela não especificou que são organismos unicelulares. Cara, parece assim, é só um absurdo, cara. Eu tô aqui me esforçando pra discutir um grão de areia, meu irmão. Pra ver se as pessoas acordam pelo menos um pouquinho. E a gente vê um camarada velho desse na política
com diploma de médico, talvez, de sei lá o que. E esse cara vai ser um espelho para as pessoas, se colocando dessa forma, né? Esse homem representa a gente. Vamos ver, ó. Vamos ver o que é que ele disse agora para eu falar sobre o que ele disse, ó. Se transformou de uma hora para outra. Os protozoários são organismos mono ou unicelulares. Pronto, mono ou unicelulares. O que foi que ela disse? Celulares. Nada de diferente, né? Ela, olha a humildade dela também, né? Ela até se absteve de um termo mais, de uma palavra maior, né? Porque ela sabe que ela está falando para uma população. Ela está esclarecendo coisas para uma população. Então as pessoas precisam ter a resposta mais simples possível, né? E nem essa questão diz respeito à importância da CPI em si, né? Mas vamos lá. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. Completamente diferente do que a senhora falou. Não, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não, então a tua resposta, meu Deus, depois dessa, os maias vão voltar de Andrômeda pra lhe saudar e se prostrar. Não, meu amigo, você é um gênio. Os maias vão voltar de Andrômeda e vão dar um prêmio pra você. Deixa eu explicar uma coisa. Gente, eu sou um mero estudante de ensino médio e o que ele falou aí não passa de um conhecimento simplório sobre vírus, né? Como ele mesmo deve até reconhecer. O que a doutora respondeu aqui não é quase nada muito diferente do que ele disse. O que ela disse? São cápsulas que contêm RNA ou DNA. Qual foi a diferença do que ela disse para o que ele disse? São cápsulas proteicas. A única coisa que ele acrescentou foi isso, que são cápsulas proteicas. E acrescentou que tem o ácido... Peraí, vamos ver. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. O ácido nucleico. O que é o ácido nucleico se não o DNA? Inteligência rara e múltipla. O que é o ácido? É DNA, né? Porque eu até nem lembro da sigla direito, porque eu sou um mero estudante de ensino médio, que eu falo, que eu sou estudante de ensino médio, digo respeito a esse conhecimento em si, né? Eu estou na universidade cursando uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui. Enfim, gente. Cara, não tem nem o que dizer, né? Situação dessa. Eu quero ver o restante do vexame que ele vai passar daqui pra frente. Ele está tentando fazer uma doutora que tem um conhecimento muito maior do que o dele, pelo que a gente viu agora, o conhecimento dele é mínimo, e talvez ele não tenha o menor conhecimento. Por quê? Porque um cara que acha que o que ele está dizendo é totalmente diferente do que ela disse, olha pra cara desse cara. Esse cara literalmente acha que o que ele disse é totalmente diferente do que a doutora disse. Só porque ele acrescentou que a cápsula é proteica, chamou o vírus de organismo, que aliás o vírus, existe uma discussão se o vírus é vida ou não. Então não se pode chamar um vírus de organismo, pelo menos até onde eu sei, né? Faz muito tempo que eu estudei. Também nem sei se a doutora aqui chamou o vírus de organismo. Agora, né? Talvez eu possa estar atacando os dois, né? Mas um vírus não é considerado literalmente uma vida com todos os termos, né? Com todas as características principais. E ele... O máximo que ele acrescentou é que é uma cápsula proteica e ainda acrescentou que o que está dentro do vírus, que é o DNA ou RNA, ele apenas traduziu a sigla, né? Que DNA é ácido nitroso desoxirribonucleico, sei lá, e o RNA é uma coisa parecida com isso. E o que ele está dizendo, justamente,
ao invés de falar a sigla, ele está falando o nome, né? Que é um ácido, não sei o que, ácido nucleico. Né? Ele nem sabe o nome completo do bicho, que o nome completo é até gigantinho de falar, né? Vai ver, ele está sendo humilde mesmo também, né? Então vamos continuar. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Não soube explicar. Vírus não são nem considerados seres vivos. Perfeito. E como é que tu chama de organismo? Beleza. Vamos continuar. Pelo menos isso tu sabe, né, garoto? Vamos lá. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Por exemplo, doutora, quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? É óbvio, né, gente, que uma pessoa que pensa que literalmente as situações, uma situação do H1N1 é tão semelhante a essa situação, ou ele tem um pensamento simplista demais, ou talvez ele tenha algum fundamento no que ele está dizendo. Eu não sou da área, certo? Não sou da área. Mas, cara, você não acha que quando se trata de organismo, né, agora eu vou falar aqui o meu posicionamento leigo, né? Você não acha que quando se trata de doença, né, do organismo do ser humano, o vírus é um organismo, tá? Eu tô rindo agora. Como é que o organismo, ele pressupõe, no mínimo, uma célula, né? Uma célula é um organismo. Pelo amor de Deus, cara. Nem a célula não sei qual. O organismo, na verdade, se define como um conjunto de órgãos, né? E cada órgão um conjunto de tecidos. E cada tecido, não sei quantas milhares, milhões de células. É isso que é um organismo. Como é que um vírus vai ser um organismo se ele só tem um ácido lá? Ai. Mas pelo menos ele disse que não é vida, né? Parabéns. Vamos lá. Então, gente, você não acha que, sinceramente, quando se trata de doença, quando se trata de sintomas, quando se trata de uso de medicamento, vocês não acham, assim, vocês leigos também, assim como eu, né? Me desculpe se essa parte do vídeo é inútil. Que não se pode pegar uma simples situação de um vírus aqui, H1N1, digamos, e replicar essa situação como se fosse praticamente igual em algum aspecto, porque em algum momento foi se questionada a questão da cloroquina. A questão da cloroquina foi um pensamento foi uma prospecção, não, uma possibilidade que pensaram, né, devido a certas experiências que fizeram, né, que deram certo algumas vezes. Nem sei se a doutora aqui vai ter tempo de argumentar, um camarada que vive cortando ela o tempo todo, mas talvez em outras situações, né, talvez a doutora possa até explicar cientificamente isso para as pessoas. E por que ela continuou defendendo a cloroquina. Enfim, eu acho sinceramente, cara, que o cara fazer essa comparação não é suficiente para uma coisa tão complexa que é o organismo humano, que é um medicamento, que é uma doença. Eu acredito que o medicamento ele tem muitos efeitos. Ele não tem um efeito unicamente, tão somente para aquela coisa assim, porque isso aqui é combate protozoário, então pronto, então é só para isso e adeus. E não, existem outros efeitos, né, do medicamento. Eu acredito que tenha sido por isso que a cloroquina se tornou uma questão. Se não fosse isso, a cloroquina nem teria se tornado uma questão acadêmica ali no início da pandemia, né? Vamos lá, vamos continuar. Me diga, responda. Não foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. Foi um antiviral, né? No H1N1, né? Só para relembrar vocês, né? A ciência agora está buscando para o coronavírus. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? Bom, agora, meu Deus, agora vem um segundo absurdo do vídeo. Vamos lá, vamos ver. É um coronavírus. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo?
Cara, é o que ela tá respondendo. Olha, ele tá achando que ele vai de novo dizer que ela deu uma resposta errada, que ela não tá sabendo responder. Vamos lá. Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente, a senhora não sabe nada de infectologia. Ela tá rindo da cara dele. Ela tá rindo da cara dela. Meu Deus, o nível de respeito e serenidade dessa mulher é muito admirável, cara. Muito admirável. Eu não sei o que é que eu tinha feito com esse cara. Meu Deus, velho. Preciso aprender com essa mulher. Como é que pode, mano? Nem estudou, doutora. Nem estudou. A senhora meu foi Deus. aleatória mesmo, superficial. Caracas, doido. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. Sim, a coronavírus. A senhora não disse. A primeira manifestação, doutora, me perdoe, eu não queria nem constranger a senhora, porque eu vi logo no começo. Queria nem a senhora... constranger. Ó, gente, presta atenção. O coronavírus, né? Eu acho que vocês já ouviram falar disso também. Coronavírus não é um vírus. Coronavírus, escute, coronavírus. E quando ele está dizendo, a que família pertence ao coronavírus? Presta atenção no termo. Família. Família. Aqui, família pertence ao coronavírus. Esse termo família, na área da biologia, da ciência, tem um significado exato, né? Não é uma palavra ambígua. Eles têm um significado exato para essa palavra. Então, ela respondeu a resposta certa. Muito bem. Belo pleonasmo. Ela respondeu a coisa certa. Quando eu vi a definição de coronavírus é uma família de vírus. O coronavírus não é o vírus que nós estamos enfrentando agora. O coronavírus é uma família de vírus. O que nós estamos enfrentando é o Covid-19, ou seja, é um dos dessa família de coronavírus que foi descoberto em 2019, né? Covid-19, ou seja, Covid, coronavírus, e o D de disease, né? Significa doença, e 19, que é o ano em que foi descoberto o negócio, né? Até eu que não sou nem da área, faço ciência da computação, nada a ver, até eu sei disso, né? Que a resposta exata para a pergunta dele é coronavírus. Essa é a resposta. Mas ele insiste em dizer de um subgrupo da família. Aí já não vai ser uma categorização menor, né? Que no caso não vai ser nem, eu acho que esse subgrupo não é nem sequer espécie, nenhum termo que já se utiliza naquela hierarquia, né? Reino, filo, espécie, família, não sei o que. Mas quando ele falou de beta, né? De beta coronavírus, ele está falando de um subgrupo da família coronavírus. Então a resposta da doutora foi correta, né? Até parece que eu tô dizendo assim, parabéns, doutora, sua resposta foi correta. Não, eu simplesmente sou um leigo, né? Até parece que eu tô corrigindo aqui tanto ele como a doutora, mas não, eu tô só aqui dizendo os conhecimentos que vieram da doutora, né? Não tô nem parabenizando ela, não. Isso aí é básico. Eu não queria nem constranger a senhora, Não sei se eu vi vocês logo entenderam o que eu acabei de falar. Às vezes eu falo muita coisa. Ignora se não deu pra entender. Vamos lá. no começo, que a senhora sabia o... Enfim, sobre essa questão de parabenizar a doutora. Que às vezes eu explico uma coisa e fica meio escuro. Enfim, desculpa aí, gente. Vamos continuar o vídeo, tá ficando cansativo, né? Imunologia, mas não tinha nada de conhecimento de infectologia. Pronto. Já vi logo no começo. Eu não queria nem falar isso. Oh, meu Deus. Estava na dúvida se eu vinha questionar, não. Para não deixar a senhora, como se diz na gíria, em saia justa. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. Eu acho que foi em novembro, foi em outubro de 2019, depois em dezembro de 2019 confirmaram, né? Vamos ver o que vai. Que coronavírus foi? Olha, ela tá arrumando aí os papéis, olha aí, gente. O que ela tá fazendo? Tá arrumando os papéis, pelo menos alguma coisa útil, né?
Porque, cara, pelo amor de Deus, cara, qual é a utilidade dessa pergunta? O cara. O que tem? Sim, ela, com certeza ela sabe. Com certeza ela sabe. Mas e qual é Meu Deus, o Brasil vai crescer em quê? Através dessa grande resposta. Aí ele vai achar que uma doutora dessa não sabe a data que começou. Vamos lá, vamos ver. Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. Não, ela tá fazendo algo que não é. O que ela tá fazendo é uma coisa útil, ajudar, como eu tô dizendo, arrumando os papéis, cara. Ó, essa parte do vídeo, gente, eu não tinha visto. Tô reagindo em primeira mão aqui. Pelo amor de Deus. Ela tá fazendo uma coisa útil, além do que simplesmente responder na lata. Do dia tal, do tal de tanto. Ou então, sei, né? Porque, cara, pelo amor de Deus, como é que ela vai dar bola pra um cara desse, mano? E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. De alguém que o viu e não leu, e não se aprofundou, e não tem estudado. Eu falo com a senhora porque eu tenho, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. É por isso que tu sabe pelo menos o que é minimamente um vírus, né? E ainda diz que um vírus é um organismo. Oh, meu Deus. E ainda se acha um médico, né? Que disseram que ele é um médico pra tá. Por isso que ele tá questionando ela aí. Sei lá, médico ou infectologista, não sei. Tudo. E não preciso pegar e olhar aqui o que eu estou lendo, o que estou vendo, não. Não preciso ler para ver, não. A senhora nem sabe quando começou a primeira manifestação. É um cara que não deixa a pessoa responder, né? Ou então que faz uma pergunta tão absurdamente inútil, a pessoa vai ficar. O que foi a reação dela, gente, é uma reação de quem tá vendo, né? Se você vê aqui, ó, a reação da doutora não é uma reação de quem não sabe, de quem tá procurando a resposta no papel. É uma reação de quem já tá percebendo que a discussão já baixou o nível. Já baixou o nível totalmente. O cara vem falar. O cara vem discutir, poxa, meu Deus, o que é um protozoário, o que é um vírus? Velho, pelo amor de Deus, meu irmão. Pelo amor de Deus, eu já tentei até argumentar aqui, né, pra vocês entenderem quão absurda é essa situação, né? Vou estar discutindo com um indivíduo, e aí você já descobriu quanto é 1 mais 1? Vou falar aqui com o Leonardo e eu vou voltar no tempo. Vou questionar os conhecimentos. E aí, você já descobriu quanto é 1 mais 1? Aí ele vai reagir do mesmo jeito dela. Meu amigo, você tá baixando o nível da discussão, meu irmão. Ela tá fazendo pelo menos alguma coisa útil, procurando algum papel, provavelmente, de alguma próxima pergunta que vão falar, né? Cara, pelo amor de Deus, meu. Por isso que ela não tá dando bola pra ele. Vamos lá. Viu e não, desde que começou essa doença, lido tudo sobre essa matéria. Tudo. E não preciso. Nem sabe quando começou a primeira manifestação do coronavírus no mundo e como foi essa manifestação. Então, não, primeiro que tu, primeiramente, que tu pra tu fazer a tua primeira pergunta inútil, tu levou 1 minuto só interrompendo ela. Aí nisso daí já vê o tanto que o nível da discussão já baixou. Aí depois tu deu 10 segundos de fala pra ela. 10 segundos de fala tu deu pra ela. O que já é injusto. Já começou injusto interrompendo ela. E ainda o tempo de fala que tu deu pra ela foi 10 segundos. Aí tu acha que uma pessoa dessa vai se rebaixar ao nível de discutir com você quando é que começou a pandemia? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. E depois vem depois ainda vou comentar umas coisas adicionais. O vídeo já tá longo mesmo. Vou comentar umas coisas adicionais sobre os vídeos de outras
Aqui é do Estadão, né? Não sei de onde é que é esse canal aqui. Vocês vão ver o ponto central aqui. Um dos pontos centrais do meu vídeo aqui também. Que é o seguinte. Para piorar a situação, você tem um vídeo de 4 minutos e 51 segundos, que foi o maior vídeo que eu achei. Eles colocam aqui no YouTube um vídeo bem pequenininho, só da parte que a doutora tá ouvindo as lapadas, as lacragens, oh meu Deus, grande lacragem desses indivíduos. Só disso. E para publicar a resposta da doutora, não tem. Não publica a resposta da doutora. Não publica as partes realmente relevantes da discussão. Essa parte viraliza, né? Porque é a parte realmente absurda da coisa, né? Vamos lá. Então a senhora não podia de jeito nenhum estar debatendo um assunto que não era do seu domínio. Isso não é honesto, doutor. A medicina, a ciência, que é honestidade, que é verdade, integralidade, capacidade intelectual, científica. Tá vendo? Olha aí ela olhando pra ele, ó. É porque a gente até pensa que é uma serenidade, né? Porque o japonês tem um olho tão pequenininho. A gente pensa que ele tá sereno o tempo todo. Mas por dentro aí, meu amigo, então não sei não o que ela tá sentindo aí, cara. Porque, pelo amor de Deus, cara, a pessoa... Cara, ela é uma pessoa de proeminência internacional. Como ela explicou no início, né? No discursozinho dela que ela fez no começo. Ela eventualmente vem e ajuda o país a entender alguma coisa, algumas circunstâncias, alguma situação. Ela não está direto na linha de frente aqui da Covid, tomando de conta de decisões importantes. Não, ela eventualmente vem e fala alguma coisa. Agora eu acho que por ela ter minimamente defendido a cloroquina, né? E inclusive vou deixar na descrição o link da CNN, que ela fez uma entrevista e explicou por que ela defende, por que teve os contras, né? Coisas contra esse medicamento. Eu acho que talvez por causa desse posicionamento dela com a cloroquina e a questão política que acaba ficando nisso, né? Que as pessoas politizam, né? Aí pronto, aí fica nisso, cara. O Brasil, o país fica totalmente afundado em discussões baixas, discussões de baixo nível. E aí na hora de a gente extrair um conhecimento de uma doutora dessa, não vem. Por quê? Porque ela não vai se rebaixar ao nosso nível, cara. Ao nosso nível, eu tô me incluindo, né? Ao nível do país, ao nível das discussões do país. Acho incrível como que um cara teve coragem de fazer isso, mano. Como um cara teve coragem de questionar a doutora desse jeito. E os jornais só reproduzindo a barbaridade dele, como se fosse um máximo, né? Dissertar a respeito de uma doença tão grave como essa. Pronto. Foi uma covardia. Olha aí o outro vídeo. Foi uma covardia. Diferença entre o usuário e um vírus. Não foi nem covardia. Foi uma coisa assim... Foi uma coisa assim... Vamos tentar espetar a onça aqui com, sei lá, com um cinho de pelúcia. Não adianta de nada. Vamos ver aqui, ó. Nise CPI Covid, muito bem, com E no final, né? Olha, ó. Vamos ver os vídeos, ó. Pra vocês entenderem o que eu tô falando, né? Pra piorar a situação. Aqui não são vídeos da própria... Ó, isso aqui não é da própria CPI, né? São pessoas comentando, né? Mas se você observar, ó, 2 minutos e 50 segundos. Olha esse vídeo aqui, ó, que eu tô marcando aqui, ó. 2 minutos e 50 segundos. Vamos ver o outro. 1 minuto e 49 segundos. 3 minutos e 27 segundos. 3 minutos e 40 segundos. Ou seja, a galera só tá interessado na besteira que o cara falou. Na resposta da Nise, ou nas partes
substanciais importantes do que ela falou na CPI, que durou 7 horas, tá vendo o tanto de tempo que durou? 7 horas, 8 horas. Mas das 8 horas, o importante foi o que o cara, essa besteira que o cara falou que os jornais estão reproduzindo. Aí, ó. Aqui, ó, Estadão, ó, vamos ver, UOL, Band de Jornalismo, aí, ó. Entendeu? Brasil de Fato, aí, ó. O Brasil de Fato tá pelo menos publicando a CPI todinha, ó. Cara, pelo amor de Deus, irmão. Enfim, gente, é essa situação. E a Nise foi muito bem, cara. Ficar discutindo com besteira dessa com o cara, irmão. O cara já é idoso. Humilhar o cara pra quê? Ele achando que tá, oh meu Deus. Eu tô abafando aqui, coitado. Coitado. E aí, gente? O que é que vocês acham aí? O vídeo ficou grande, mas é porque, gente, pelo amor de Deus, é muito absurdo. Absurdos por segundo. O cara quebrou o recorde de absurdos por segundo. Valeu, gente.